E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 45, no campo da música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos! Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras, às visitas diárias do ministro Genésio, à companhia de Narcisa, à inspiração de Tobias, à camaradagem dos companheiros. Tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salústio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova oposição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. Ó, gente, vocês veem o progresso de André Luiz do início do livro até aqui, né? Num curto espaço de tempo, eu diria, né? Ele saiu, retiraram ele do umbral, ele fez toda a recuperação. Hoje ele está trabalhando nas câmaras de retificação, né? E ele não quer parar de trabalhar. Ele dá bem a entender aqui que todo o tempo, ele, mesmo quando tem folga, ele se dedica, né, aos doentes das câmaras de retificação. E que convidaram ele para ter uma folga aí, para ir na parte da música, né, nos campos de música, da música. E ele não gostou da ideia não, ele estava relutante para não ir para continuar a trabalhar. E abraçando-me, não hesite, aproveite, volte à noite quando quiser, todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio, tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém muito em breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Aqui ela estava falando sobre a próxima reencarnação dela, né? Vocês querem saber da história da Dona Laura? Volta lá atrás e fiquem sabendo tudo o que aconteceu com ela e como que vai ser a nova encarnação dela. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério de Elevação, disse carinhoso: finalmente você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso encontrarmos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto o misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. Então você vê que ele faz uma comparação, né? Por mais que a gente tenha o amor aqui,
pelos nossos pares, não se compara com o verdadeiro amor que a gente vive na vida espiritual, né? É como ele fala, é como uma pedra bruta que está sendo lapidada, né? Mas não deixa de ser amor, mas não se compara, né? O amor na vida espiritual é o amor puro, né? Porque lá não se engana como todos leem os pensamentos da gente, a gente só consegue ter tantos os pensamentos como tudo que a gente sentir puramente. Porque se não for puro, eles leem a nossa mente, né? O nosso pensamento. Então, você vai aprendendo que não consegue, você vai aprendendo, não. Você vê que não consegue enganar. Então, tudo aquilo que floresce do seu espírito é puro. Tem que ser puro, né? Enquanto você não estiver totalmente apurado. E sim, vou voltar lá atrás de novo, aquele primeiro livro que eu coloquei no meu canal, Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, quando o personagem principal volta para o mundo espiritual, ele se vê apaixonado, vamos dizer. Ele se identifica com uma outra mulher que não aquela que ele ficou na Terra. Que, sim, ele gostava daquela mulher que estava com ele na Terra, mas não era o verdadeiro amor que ele sentia de encarnações anteriores. E muitas vezes a gente vem para a Terra para casar com determinadas pessoas, que não necessariamente aquela pessoa vai ser o seu verdadeiro amor, a sua cara metade na espiritualidade. A gente vem aqui para cumprir certas missões, tá bom? A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão e obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo e, todavia, é a expressão da verdade. Aqui, gente, olha que coisa maravilhosa que ele quer falar aqui, né? Que aqui na Terra, esse mundo paternal, né? Esse mundo em que o homem ainda prevalece sobre a mulher, porque sim, aqui no nosso planeta, sim, o homem tem vários privilégios perante as mulheres. Isso é indiscutível, né? E que aqui ele deixa bem claro, né? A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade, ou seja, é sobre a mulher que nós temos o desejo. O homem nesse aspecto, gente, com relação à mulher, é muito mais, tem muito mais o lado animal ainda, que é o lado do sexual, que é muito mais latente no homem do que na mulher. E o homem ainda está muito cru, não aprendeu a lidar com isso, né? As mulheres, por sua vez, são muito mais controladas, certo? E aqui ele continua. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Ou seja, tudo que é
de imposição, né, para esse mundo paternal nosso, é com relação às mulheres. A mulher não pode isso, o homem pode, a mulher não pode aquilo, o homem pode, né? E, felizmente, isso aí está sendo revisto, né? As mulheres hoje, tem muito mais mulheres tendo um destaque maior, trabalhando fora das casas, não são tão dependentes dos homens como eram, porque antigamente o homem era provedor e a mulher ficava em casa criando os filhos. Hoje já não é mais assim, dividem-se mais as tarefas, né? Quer dizer, via de regra, deveria ser assim. Mas sim, hoje a mulher está bem melhor. Felizmente nós progredimos com relação a isso, mas infelizmente ainda tem aqueles que não aceitam. Veja aí o número de feminicídios que tem aumentado, é uma judiação. Mas sempre com relação à violência à mulher, né? E sim, aqui ele deixa bem claro que no planeta Terra, esse mundo paternal nosso, né, faz com que prevaleça a vontade do homem ainda sobre a vontade da mulher, né? Houve sim vários progressos, mas ainda está muito aquém daquilo que é o certo, como é na vida espiritual. Porque quando se dá na vida espiritual, ele fala assim, né? Só a verdadeira livre quem aprende a obedecer. Ou seja, para entender que os dois têm planos de igualdade. Pode falar o que for. Não adianta vocês, o machista querer falar que não é isso, que a mulher não tem capacidade que o homem tem. A mulher tem sim, eu diria até que ela tem mais capacidade que o homem, que ela é muito mais madura, ela tem muito mais cabeça, é muito mais inteligente. Eu acho que a evolução moral da mulher é acima da do homem. Pronto, tá? Nem podia ser de outro modo, explicou pressuroso. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências e, além disso, minhas dívidas para com o planeta são enormes. Lacínia é a noiva dele, tá? E eu fundaremos aqui dentro em breve nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui uns 30 anos. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música, luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Então, a partir de agora, né, André Luiz faz uma comparação com que porque a referência dele era a Terra, né? Então, tudo que ele fala com relação ao campo da música, ele não tinha visto na Terra, tá bom? Não tinha visto na Terra. Então, vocês veem lá que até isso no mundo espiritual é muito mais evoluído que aqui. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de duas irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal. Você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo nesse instante riu a valer, acrescentando: era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade. Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Então, você vê os pensamentos de André Luiz, né? Lísias diz assim: olha, a minha noiva normalmente vem acompanhado de duas irmãs. Por favor, faça as vezes, né, de cavalheiro. Aí André Luiz já pensou como sendo de paquerar, de querer alguma coisa com alguma delas. E ele fala: pô, mas Lísias, eu tenho compromisso com a Zélia, que está ainda encarnada na Terra.
Aí Lísias fala, nossa, ô André, para. Tipo aqui, ô meu, se toca. Aqui é o mundo espiritual. Aqui ninguém está pedindo para você dar em cima. É para você fazer as vezes de companheiro, de irmão, né? Como se fosse uma companhia, de amigo, né? Ri-me desconcertado e nada pude replicar. Nesse momento atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Gente, normalmente nós não sabemos nos comunicar com pessoas de outros países por desconhecer outras línguas, né? No mundo espiritual, evidentemente, que a nossa comunicação é pela força do pensamento. Então, indiferente, lá não existem línguas. A força do pensamento, porque o que eu pensar aqui é que um asiático vai pensar também, só que na língua dele. Só que o pensamento é igual. Então, se comunicar pelo pensamento é a melhor forma que existe. No mundo espiritual é assim. No caso, a única linguagem para a gente que é universal é a música. A música é universal, gente. Nós sabemos os tipos de música de cada país. Entendeu? Cada país tem a sua cultura. Mas você conhece que determinada música é de determinado país. O tipo de música. Você pode não gostar do tipo de música. Mas que a música é sim uma linguagem universal, aqui na Terra é, né? Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na Terra há pequenos grupos que o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verifica-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia, extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que via agora, excedia a tudo que se deslumbrara até então. Então, ele explicou que em vários cantos existem as músicas que são mais simpáticas a determinados grupos. E no centro de tudo, existe aquela música que é o que toma conta de tudo, que aborda todas as linguagens. Tá certo? E aqui, gente, eu vou contar um negócio, talvez vocês não gostem, né? Ele fala aqui, ó, nesse momento atingimos a faixa de entrada onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nesse negócio de pagou o ingresso. Acho que isso no mundo espiritual não tem nada a ver. E sim, pode ser que Chico tenha se enganado. Por que não? Ele era ser humano. Chico não era perfeito. Perfeito foi só Jesus Cristo, minha gente. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza. O que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem sacrifícios, sem artifícios, desculpem. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores diferentes das de que conhecemos na terra,
guarnece belos recintos iluminados e acolhedores. Aqui então ele já começa a falar sobre o campo, né, da música. Então você vê que ele não conhece o tipo de planta, o tipo de árvore que tem lá. Ele sabe que é uma árvore, mas não sabe especificar o que é. Tanto é que ele fala assim, ó, grandes árvores diferentes das que se conhecem na terra. Né? Então você vê que ele sabe que é uma árvore, mas não sabe dizer que árvore é. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversa valiosa e construtiva. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância, ante aquela aglomeração seletíssima, experimentava a mensagem silenciosa da simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Quer dizer, ele ouvia conversas paralelas, mas nada que se referia ao planeta Terra, como fazendo uma fofoca, como comentários maldosos. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem da justiça. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos, tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres da terra. Então, gente, ó, para todo canto ele ouvia palestra. Quando se fala palestras, gente, às vezes é uma pessoa conversando com 3, 4, uma pessoa falando a respeito de algum determinado assunto, para 3, 4 pessoas, não precisa ter uma multidão, não precisa ter uma assistência grande. Esse aí é uma palestrante, entendeu? Não deixa de ser um palestrante, né? Então ele via que todos os assuntos eram de moral, e a parte moral, preservava a parte moral, né? E que tudo ali servia como lição e como aprendizado, tá? Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Bom, aqui ele quer dizer outra coisa. Da onde vem a inspiração? Daquelas músicas e daquela outra música que eles vão ouvir. A inspiração vem do mais alto. E aqueles músicos absorvem essa harmonia que vem do mais alto, né? As transformando em música. Como, gente, quem já ouviu Chopin, Beethoven, essas músicas clássicas, né? Que normalmente
nós já ouvimos várias vezes, já conhecemos, evidentemente que a gente conhece 1/1000 do que existe em música clássica. Mas foi tudo inspiração divina, gente. É tudo inspiração divina, né? Normalmente, os músicos, por si só, eles recebem, sim, energias magnéticas de inspirações do alto para compor músicas, tá bom? O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo, Lacínia e as irmãs haviam chegado, e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Fim do capítulo 45, gente. Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho tudo que eu quis transmitir. Vocês veem como um simples capítulo, gente, a respeito de campo de música, né? Nos explica, nos deixa, nos faz refletir sobre diversos temas. Que coisa maravilhosa, né? Depois, no próximo capítulo, nós veremos ele ouvindo, seria mais ou menos assim, ouvindo um tipo de música que ele jamais tinha ouvido na Terra. Lógico, são músicas celestiais, né? Mas, enfim, depois no próximo capítulo a gente vê isso daí, no próximo vídeo. Tá bom? Muito bem, minha gente. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se nesse vídeo. Eu não edito os vídeos, tá aí os erros na hora da leitura, na hora de dar o branco do pensamento. Agradeço muito a atenção de todos e compartilhem esse vídeo, gente, com o máximo de pessoas que vocês puderem. Façam que essas pessoas conheçam cada vez mais a nossa querida filosofia espírita, porque isso é maravilhoso, né? Indiferente da pessoa ser católica, evangélica, o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma maneira que pode ser aplicada em todas as religiões, sim, porque nada mais do que são os ensinamentos de Cristo, tá certo? Queridos, um beijo a todos e até o próximo vídeo.